eu sou o professor Edson e hoje nós vamos dar início à aula 2 de montagem e manutenção de computadores, ok? Sejam todos muito bem-vindos à plataforma AVA e antes de começarmos a nossa aula, tem um recadinho para vocês. Não é porque a gente está de quarentena que a gente não pode estudar. Então, senta o bumbum na cadeira, olha para o computador, presta atenção e estuda, menino. Então, todos acomodados? Vamos à nossa aula então. Bom, hoje a nossa aula vai falar sobre placa-mãe, certo? Então nós vamos falar sobre os componentes, os barramentos, os soquetes, os slots e os conectores que fazem parte da placa-mãe. Okay? A placa-mãe ela é considerada o componente mais importante do computador, pois através da placa-mãe todos os componentes são conectados e são alimentados por ela. Então ela faz a interligação de todos os componentes, né? Processador, memória, placa de vídeo, HD, todos os componentes que permitem que o computador ele possa realizar todas as funções que são solicitadas por nós. A placa-mãe tem essa função de fazer a interligação desses componentes, tá bom? Então, nós vamos estudar hoje a anatomia da placa-mãe, né? Onde nós vamos ver a função de cada parte da placa-mãe, tá? Lembrando que existem dois tipos de placa-mãe, basicamente, que é a placa-mãe on-board, onde os componentes são interligados, né? Ou seja, eles são integrados à placa-mãe, placa de vídeo, placa de rede, placa de som, ok? Então, na verdade, a placa de vídeo ela foi integrada, na verdade, ela não é uma placa de vídeo em si, né? O próprio processador ele processa o vídeo, por isso que ele faz o uso da nossa memória, tá? Porque é o próprio processador que está fazendo essa emulação do vídeo para que o cliente, o usuário, ele possa ter condições de testar a placa para ver se a placa está funcionando, tá? Caso ele não tenha uma placa de vídeo para instalar, ele consegue fazer esse teste para saber se a placa-mãe está funcionando, mesmo sem ter uma placa de vídeo à disposição, ok? Então, vamos lá. Aqui vocês têm uma representação gráfica da placa-mãe e seus componentes, tá? Por que uma representação gráfica? Porque ela não é uma imagem realista. Então, por exemplo, você tem aqui o caso do botão do reset e do botão do power, que é o botão de ligar, que é uma representação. Ele não existe esse botão na placa-mãe, né? Pelo menos não na grande maioria delas. O que você tem é um plugzinho onde você conecta um cabo que vai até o painel frontal do gabinete e lá sim você tem os botões, tá bom? Então essa é uma representação gráfica, só para nós termos uma ideia melhor, né, da distribuição. Então, vocês acompanhando aqui a seta do mouse, aqui onde eu estou com o mouse agora é o painel traseiro, tá? Então aqui no painel traseiro nós vamos ver mais à frente os detalhes dele, mas basicamente são as portas, né, de conexão. Então onde nós temos os conectores PS2, USB, nós temos a saída VGA, ou DVI, ou HDMI para a parte de imagem, nós temos os conectores de áudio e nós temos também o conector de rede, ok? Nesse outro aqui do centro é o soquete do processador, onde nós conectamos o processador para que ele se comunique através da placa-mãe com os demais componentes. Aqui nós temos um PCI Express para placas
adicionais, tá? Esse PCI é um mini, né? Então ele tem uma nomenclatura até um pouquinho diferente, que é a NCR. E aqui sim nós temos o PCI Express 16X para placa de vídeo, tá? Esse é o atual, né, o socket atual utilizado para as placas aceleradoras de vídeo, pois tem uma taxa de transferência bem mais alta. Aqui nós temos, logo abaixo, parece uma moeda, a bateria do setup da máquina. Então essa bateria ela tem a função de alimentar a BIOS do computador, onde nós temos as configurações iniciais da inicialização do computador, como data, hora, se o computador vai inicializar primeiro pelo CD, se vai inicializar primeiro pelo HD ou pelo pendrive, tá bom? Então essa bateria é responsável por sustentar essas informações. Quando essa bateria está descarregada, os primeiros sinais de que essa bateria precisa ser trocada ela começa a atrasar a hora, tá? Começou a atrasar a hora no seu computador, sinal de que a bateria de setup está começando a ficar fraca. Passou a perder, você desligou o computador, quando liga a data e hora está bem atrasada, bem desatualizada, significa que essa bateria já não consegue mais sustentar a BIOS do seu computador, tá bom? Então está na hora de substituir. Essa bateria é uma bateria de 3 volts, tá? A referência dela é 2032, ela vende em qualquer loja de eletrônica ou lojas que vendam pilha, que vendam loja de fotografia também, você consegue achar com facilidade essa bateria, tá bom? Aqui nós temos mais 2 slots PCI de expansão, tá? Em alguns modelos não vão ser PCI Express, como está aqui, vão ser PCI simples, tá? Mas nesse modelo aqui nós temos 3 slots de PCI Express. Aqui nós temos os conectores de áudio para o painel frontal, então você conecta o cabo aqui e traz até a frente do gabinete. Aqui nós temos os conectores do painel frontal, onde você pode conectar o botão de liga e desliga. Você tem o HDD LED, que é aquele LEDzinho que fica piscando conforme você está utilizando o seu disco rígido. O botão do reset e aquela luzinha, aquele LEDzinho que fica aceso quando você liga o computador, tá? Que é o chamado Power LED. Aqui nós temos os conectores de expansão de USB 2.0, onde você conecta aqui o cabo que vem do painel frontal do seu gabinete, já vem de fábrica do seu gabinete. Você conecta aqui e você tem a expansão da sua USB, ok? Aqui nós temos os conectores SATA 2 e 3, ok? Para você poder conectar os seus drives, seja ele HD, seja ele CD, tá bom? E aqui nós temos uma representação gráfica do chipset, tá? Lembrando que o chipset ele é dividido em ponte norte e ponte sul, ok? Ponte norte e ponte sul. Mais à frente nós vamos ver as especificações de cada uma delas, tá bom? E por último nós temos aqui, antes de finalizarmos, nós temos aqui o conector ATX, que é o conector de energia. Então o cabo de energia que sai da fonte de alimentação, ele é conectado aqui para que essa energia seja distribuída pela placa-mãe, tá bom? Até os outros componentes. E por último, agora sim, para finalizar, nós temos os slots de memória, tá? Nesse caso aqui são módulos de memória DDR3, tá? Essa placa-mãe conta com 4 slots de memória. Algumas contam apenas com 2, tá bom? Então vamos dar continuidade. Agora sim nós vamos ver o esquema da placa-mãe, onde nós vamos separar cada
parte da placa-mãe, tá? E suas respectivas funções. A primeira de todas é a função da própria placa-mãe, tá? Então a placa-mãe ela tem a função, as funções, na verdade são duas, basicamente, conectar e interligar todos os componentes do computador, alimentar alguns periféricos com a energia elétrica que recebe da fonte de alimentação. Tá? Então, além de conectar e interligar todos os componentes do computador, a placa-mãe também tem a função de alimentar alguns, não são todos, tá? Alguns periféricos com energia elétrica que recebe da fonte de alimentação. Tá? Os principais soquetes, né? Os principais componentes são os soquetes, os slots e os conectores. Então, primeiro, soquete de processador. A função dele é realizar a transmissão de dados entre a CPU, que é o processador, que, né, entre aspas, o processador, que na verdade a CPU fica dentro do processador, não é o processador em si, mas pode-se considerar como sendo o processador. Então, a função do soquete de processador é realizar a transmissão de dados entre o processador, ou a CPU do processador, e os demais componentes. Tá? O slot de memória, a função básica dele é instalar módulos de memória para que o processador tenha mais espaço de processamento de dados. Certo? O slot PCI Express, instalar placas de expansão. Né? Na sua grande maioria, é utilizado para instalar placas aceleradoras de vídeo. Não é somente essa a função dele, ele também pode ser utilizado para instalar placa de rede, ok? E outras placas que sejam necessárias, tá? Mas comumente ele é mais utilizado para instalar placa de vídeo pela sua taxa de velocidade. Os conectores de expansão, eles têm a função de expandir a quantidade e a posição das portas de áudio e USB. Tá? Bom, conectores de energia. O conector ATX alimenta a própria placa-mãe. Tá? E o conector de demais alimenta os outros componentes. Por exemplo, a fonte de alimentação ela vem com diversos cabos de alimentação. O principal é o ATX, que alimenta a placa-mãe, mas também vem os cabos de alimentação auxiliares, que são os cabos que alimentam o seu HD, a sua unidade de DVD, tá? E se você acrescentar mais alguma unidade de disco, são esses cabos auxiliares de energia que são responsáveis por isso. Okay? Conectores de painel frontal. A função dele é conectar os cabos que interligam os botões e os LEDs do gabinete à placa-mãe. Tá? E TPM, dispositivo de segurança. Okay? Ele é responsável pela segurança elétrica do computador. Tá? Conectores do painel traseiro, onde nós encontramos as portas de comunicação, como PS2, USB 2.0 e 3.0. Nós encontramos o conector de vídeo, pode ser o DSUB, que é o VGA, o DVI e o HDMI. Os conectores de áudio, né? Existem algumas placas que vêm com conector óptico, não são todas, mas existem. O SPDIF, saída, e o pino P2, que pode ser line in ou line out. Tá? Dentre esses, o line in ou o line out, você também tem a entrada para microfone. E por último, nós temos no painel traseiro, nós temos a rede LAN, tá? É o conector de rede, a LAN, que é Local Area Network, que são as redes locais. Então, só fazendo uma referência que você vai fazer a conexão de rede por ali. Tá? E o CMOS, tá? CMOS, que é a parte física na qual as instruções fundamentais do computador são armazenadas. Okay? Precisa de energia a todo tempo, ou seja,
aquela bateriazinha lá que nós vimos,